A USE Intermunicipal de Santos e Cubatão, em continuidade ao terceiro encontro em busca pela paz, apresenta a palestra de Newton Júnior. Boa noite a todos. Cássio Longinos, um soldado que se tornara centurião, caminhava pelas vielas de Jerusalém para findar sua última missão, dada por Pilatos. Enquanto caminhava, lembrava dos tempos de outrora, das batalhas que deixaram muitas cicatrizes e muitas marcas, das dores, dos remorsos que ele tinha por coisas que fez e não gostaria de ter feito. Mas era um soldado romano leal ao seu imperador. Jamais seria contrário às ordens, mesmo contra a própria vontade. Lembrara de seu pai, responsável por ele se tornar um soldado, de estar onde estava, porque muitas lutas, muitas feridas, muitas dores, muitas vezes à beira da morte, lembrava de seu pai. Isso lhe dava força. Prometera para o seu pai, à beira da morte, que o honraria sempre o honraria e jamais o decepcionaria. Mas aquela última missão fazia com que ele sentisse uma dor em seu coração. Ele era responsável por prender e acompanhar Jesus. Ele pouco sabia sobre esse homem e muito menos concordava ou seguia os seus ensinamentos. Afinal de contas, os seus deuses eram outros, os deuses gregos. Mas ele sentia que aquele homem era inocente, não compreendia por que estavam martirizando, por que ele morreria crucificado ao lado de criminosos, ladrões. Ele não compreendia, mas era o seu último compromisso. Pilatos, Gaius, o determinava que ele encerraria sua atividade como soldado. Ele caminhando a passos curtos. Quando ele olhou, ele viu que já estava no monte, onde Jesus, já crucificado, agonizava. Já era quase fim de tarde. E ele percebeu que os seus soldados, abaixo de Jesus, jogavam a sorte do seu manto. Mais do que depressa, arrancou da mão deles e fez ficar em guarda em posição de sentido, para que eles o respeitassem, mas ao mesmo tempo a ideia era afastá-lo. Caio, que o mandara, determinara que eles, no momento ao fim da tarde, se houvesse algum criminoso, incluindo Jesus, que não era criminoso, se ainda estivesse vivo, teria seus joelhos quebrados antes do anoitecer, para que derreassem e fossem sufocados e assim morressem em alguns minutos. Longinos não concordava com isso. Não concordava que um ser humano sofresse tanta dor. Achava que seria melhor enfiar uma espada no coração de cada um. Mas tinha que seguir ordens. O fim da tarde chegou. Começou a ação. Ele não podia fazer nada, porque ia contra as ordens de Roma. Seus soldados
a contragosto dele, quebrou a perna do primeiro criminoso, que já estava morto, quebrou a perna do ladrão, que deu um grito de dor, e gemendo das forças que tinha, poucas forças que tinha, derreou, em poucos minutos estava morto. Porém, ele não deixaria que Jesus sofresse com isso. A hora que os soldados chegaram na cruz de Jesus, ele, mais do que depressa, pegou uma lança do seu subalterno e perfurou o pulmão de Jesus, chegando até o coração. Jesus, já sem forças, quase no desencarno, olha para o céu e dá um suspiro. Provavelmente nesse momento ele deve ter dito: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O pouco sangue que tinha escorreu pela lança e tocou os olhos de Longinos, porque ele, devido às feridas, tinha um dos olhos vazados, o outro pouco enxergava, e toda a austeridade que ele demonstrava junto aos seus soldados era uma defesa pessoal, para que não percebessem a fragilidade que ele tinha, para ele não perder o controle sobre seu exército. E isso, por incrível que pareça, não só Longinos, mas nós trazemos conosco. Porque quando somos arrogantes, intolerantes, estamos nos defendendo de nós mesmos. A busca pelo poder, de forma insana, descontrolada, é uma forma de afastar aqueles à nossa volta, para não perceberem a minha fragilidade, a minha insegurança, os meus sentimentos de baixa estima, de rejeição. Alguns de nós, quando nos sentimos rejeitados ou baixa estima, temos uma reação de nos intervermos, nos introspectarmos, e aí deixamos de lutar, deixamos de buscar a nossa liberdade emocional. Outros, por exemplo, já de forma diferente, ao contrário, reagem dessa maneira. E isso ocorreu com Longinos. E nesse momento em que ele percebeu que verdadeiramente o seu sentimento que ele tinha de que aquele homem era inocente, ele tinha essa certeza, e começou a enxergar, e realmente viu aquele homem do jeito que ele estava, flagelizado na cruz, onde não era o seu lugar. Ele se ajoelha e pede perdão para Jesus. A partir dali, Longinos entrega o seu cargo, que já estava no final, e começa a divulgar Jesus. Apesar de ser respeitado não só pelos seus soldados, mas pelos Césares, os imperadores, porque conquistou muitos territórios, venceu muitas batalhas, trouxe muita riqueza, porque cada batalha era um saque
a Roma. Roma, os imperadores, os generais, começaram a persegui-lo. E foram atrás dele, fazendo com que mudasse seu pensamento, deram uma oportunidade para ele de negar Jesus, porque achavam que ele estava insano, afinal de contas, tantas batalhas, devia estar com problemas, surtos, mas ele não negou Jesus. E independente de quem ele era, ele também foi martirizado, teve suas unhas arrancadas, seus dentes arrancados e decapitado, como uma forma de exemplo para os demais generais. Mas Longinos, Cássio Longinos, chegou no mundo espiritual de uma forma muito triste, com muitos débitos, muitos adversários, a gente sabe. E teve momentos difíceis no mundo espiritual, de muito sofrimento, muita dor, e uma das coisas que mais nos prejudica, que é o remorso. Sabemos que não existe juízes na espiritualidade. Deus não nos julga. Jesus não nos julga. A espiritualidade elevada não nos julga. Muitas vezes pedimos perdão a Deus, a Jesus, pelos nossos erros. Não é verdade? E Jesus, Deus, a espiritualidade maior, jamais nos perdoa. Jamais nos perdoa. Sabe por quê? Porque eles nunca se magoam conosco. Eles nos amam. E quem ama nunca perdoa, porque não se magoa, simplesmente ama. E compreende as fraquezas, a fragilidade emocional, psicológica. E Longinos passou milênios em seu umbral pessoal, umbral consensual. Mas Jesus, que nos ama, que não nos perdoa, simplesmente ama, sempre nos dá uma oportunidade, o tempo todo nos dá uma oportunidade. E todos nós sabemos a importância do Brasil para a humanidade terrestre, encarnada e desencarnada. O Brasil é a pátria do Evangelho, é a pátria do Evangelho. O Brasil é o celeiro da humanidade espiritual. Eu sei que vocês, e até quem está nas redes sociais, falam, esse cara enlouqueceu. Olha o Brasil como é que está. É uma loucura. A minha vontade é sair daqui, lá para a Suíça, para a Suécia, se eu tivesse que ir embora. Como é que você fala uma coisa dessa? Porque é isso que está acontecendo. Nós, os brasileiros, e também os imigrantes espirituais, os exilados, aqui no nosso país, que estão tendo a última oportunidade, gente. A última oportunidade de decidir de seguir Jesus. Não seguir o homem Jesus, o Espírito Jesus, mas o que ele representa, o que ele exemplificou na sua passagem por aqui. Jesus é amor, é fraternidade, solidariedade, é respeito. Mas eu, Newton Júnior, não sei o que é amor, não sei o que é amar. Como amar? Não sei o que é. Pois se eu nem me amo, como é que eu posso saber o que o outro, amar o outro? Porque Jesus já falou, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então nesse momento eu não me amo. E por eu não me amar, passo por todos esses sentimentos
de transtorno emocional, psicológico, passo por depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, que agora virou moda. Porque me falta o amor por mim. Jesus chegou para mim e me disse o seguinte, para nós, né? Vós sois deuses, podes fazer o que eu faço e muito, muito, muito mais. Não o Deus que cura como Ele curou, mas o Deus que pode se curar. E é isso que Jesus tem nos mostrado. E é isso que Jesus mostrou aos Longínquos. Porque quando Ele transplantou o seu Evangelho da Palestina para o Brasil, para iniciar esse processo que nós estamos vivendo hoje, de regeneração, de modificação, de purificação, de ressignificação, Ele tinha um plano para Longínquos, Cássio Longínquos. 1000 anos se passaram, Longínquos já estava parcialmente recuperado. Jesus o procura e ele cai de joelhos, não consegue falar nada, tem tanto remorso, tem tanta dor. Jesus levanta e diz a ele: venha, eu tenho um plano para ti. E Cássio Longínquos encarna no Brasil como Dom Pedro II, um estadista importantíssimo para o Brasil. Teve um trabalho fundamental nesse país. E cada um de nós que aqui estamos, neste país abençoado, fomos chamados e aceitamos. Por isso estamos aqui no Brasil, na nossa região sudeste, no estado de São Paulo, nessa abençoada cidade de Santos e no bairro que moramos, com os vizinhos que temos, mas principalmente, como disse Emmanuel, na família que necessitamos, porque nós somos os trabalhadores da última hora que Jesus convocou e nós aceitamos. Nós aceitamos e encarnamos neste país abençoado, nessa família que nós temos, com os conflitos que vivenciamos. Sabe por quê? Porque nós temos conhecimento do Evangelho de Jesus, de tudo que Ele nos ensinou. E o primeiro trabalho que nós temos, cada um de nós, como um processo evolutivo, regenerador, ressignificativo e para uma reforma íntima, o primeiro trabalho é dentro da família. É dentro da família. Não confrontando aqueles que não nos são afins, mas como Jesus faz com cada um de nós, jamais perdoando, simplesmente amando. Mas como eu disse, amar é muito, muito difícil. Mas eu posso respeitar. Não concordo com nada que você disse, não concordo com as suas atitudes, não concordo com a forma que você me trata, mas eu respeito a sua atitude, compreendo a sua atitude. Não preciso falar para a pessoa, porque é a ignorância da pessoa, é a fragilidade. Compreendo. E para encerrar, como disse
Jesus, aos apóstolos, quando ele ia nas aldeias informando que Jesus estaria lá, ao sair, se não fores recebido como deveria ser, se por algum motivo te hostilizarem, não escuta, saia da aldeia e do lado de fora tire suas sandálias, bata e remova o pó. O que ele quer dizer com isso? Não levar o lixo tóxico, o lixo emocional do outro, porque pertence ao outro e não a ele. Porque normalmente, né, se Jesus ia lá para fazer a caridade, os caras reclamam, o cara ia ficar revoltado, porque acreditavam em Jesus, amavam Jesus. E é o que nós devemos fazer nos conflitos, colocar nossas ideias, porém, deixar que o outro fique com o seu lixo tóxico. Se puder ajudar, ótimo, estaremos crescendo. Se não pudermos, paciência. Amor. Jesus sempre pregou amor. Paulo também. Quando mandou para a carta de Coríntios, dizendo o seguinte: ainda que eu fale todas as línguas dos anjos e dos homens, ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, se não houver amor, eu serei o bronze que ressoa, o sino que retire. Ainda que eu saiba todas as ciências, tenho o poder da língua de falar a todas, tamanho grau de fé que eu mova as montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Mesmo que eu doe todos os meus bens aos pobres, e minha religiosidade permita consumir o meu corpo em chamas, nenhum proveito eu levo nisso se não houver amor. O amor benevolente, compreensivo, tolerante, respeitoso. O amor jamais perdoa, porque nunca se magoa. O amor jamais terá fim. As profecias sim, as línguas se calarão, a ciência tem o seu tempo. Imperfeito é o nosso conhecimento. Mas, quando o amor chegar, até o conhecimento também chegará. Quando eu era criança, eu brincava como criança, pensava como criança eu raciocinava. Mas me fiz homem e despojei desses atributos de criança. Me afastei Deus do meu coração, porque deixei de amar. Comecei a enxergá-lo através do espelho, mas um dia o verei face a face. Por enquanto conheço apenas uma parte dele, porque ainda não amo. Mas logo o conhecerei como por ele sou conhecido, porque aprenderei a amar. Hoje todos nós buscamos as nossas realizações, as nossas vitórias, as nossas conquistas, através da fé e da esperança. Mas só a teremos quando verdadeiramente aprendermos a amar. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a cada um de vocês e que essa luz chamada Jesus possa sempre alimentar esta candeia nos nossos corações. Muito obrigado, gente.